aqui registrar que tenho recebido um número extraordinário de manifestações de pessoas em todo o Brasil e inclusive no exterior, dizendo do seu carinho, respeito e apoio a tudo aquilo que tenho feito no Senado Federal. Inclusive, hoje, recebi o telefone do presidente Luiz Inácio Lula, o telefonema do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para também transmitir-me toda a solidariedade e também me convidar para estar participando da reunião amanhã em São Paulo, às 18h, na quadra dos bancários, onde iremos refletir a respeito do que aconteceu nas eleições de São Paulo e estarmos todos dispostos a realizar a campanha mais eficaz possível para que a presidenta Dilma Rousseff seja reeleita em 26 de novembro próximo. Também recebi, dentre centenas de mensagens, a do querido governador, por enquanto vitorioso no Rio Grande do Sul, Tarso Genro, como da querida ministra Eleonora Menecute, da ministra da presidenta Dilma Rousseff, sobre toda a situação da mulher no Brasil, ela que tantas vezes participou da campanha junto a mim, ao Alexandre Padilha, nosso candidato ao governo de São Paulo, a presidenta Dilma, em tantas ocasiões nesses últimos meses. Agradeço o seu carinho, assim como também recebi o telefonema da ministra Ideli Salvati. Agradeço todas as suas palavras. Mas quero aqui hoje falar acerca do federalismo fiscal. Gostaria de tecer algumas reflexões acerca da contribuição que o Senado pode oferecer para a resolução dos problemas pendentes relativos ao federalismo fiscal. Uma das questões fundamentais da defesa das finanças estaduais e municipais é a aprovação urgente do projeto de lei da Câmara 99/2013, que trata dos indexadores das dívidas dos entes federativos com a União. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal no ano passado, tendo sido apreciada nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. Nesta casa, após discussão em torno do assunto, no final de 2013, foi anunciado pelo senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, relator do projeto, um acordo com o governo para que não fossem feitas alterações no projeto recebido da Câmara. Também existiu um entendimento com o apoio do governo federal para que a matéria fosse apreciada logo na reabertura dos trabalhos em fevereiro de 2014. Diante do exposto, foi realizada a sessão conjunta na CCJ e da CAI e aprovada a proposição com pequenos ajustes de redação. Em linha com o acordo anunciado, o PLC 99/2013 foi incluído no plenário na hora do dia da sessão deliberativa ordinária de 4 de fevereiro de 2014 para discussão em turno único. Vale notar que, por se tratar de lei complementar, é necessária a existência de quórum qualificado, no caso, maioria absoluta. Todavia, em função da apresentação de emendas de plenário, o projeto retornou à CCJ e CAI. Em 9 de abril de 2012, o relator propôs a rejeição de todas as emendas apresentadas, voto vencedor na sessão conjunta de ambas as comissões. Desde então, tal como veio da Câmara dos Deputados, o projeto aguarda a votação em plenário. Isso posto, esta legislatura tem a responsabilidade com a Federação Brasileira de aprovar o projeto de lei 99 de 2013, o que reduzirá substancialmente o estoque da dívida dos estados e municípios envolvidos ao longo dos anos, fornecendo melhores condições de gestão fiscal, com impactos positivos nos serviços prestados à população.
Por decisão da Câmara dos Deputados, o projeto prevê ainda que a União poderá conceder desconto sobre o saldo devedor nos contratos de refinanciamento, equivalente à diferença da variação acumulada do Índice Geral de Preço, disponibilidade interna, mais taxa de juros e variação da Selic entre a data da assinatura do contrato celebrado com a União até dezembro de 2012. A medida é muito importante para alguns estados e municípios que assim contarão com um alívio financeiro adicional. Lembro que os senadores do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, Paulo Paim, Ana Amélia, têm reiteradamente se pronunciado a favor da aprovação e eu espero que isto ocorra ainda neste semestre. Aprovar o PLC 99/2013 significa também sinalizar para a Câmara dos Deputados que é chegado o momento de avançar em outra importante matéria de natureza federativa. A PEC 197 de 2012, que trata da partilha do ICMS nas operações interestaduais para não contribuintes, conhecida como a PEC do comércio eletrônico. Ainda em 2014, houve um importante acordo no âmbito do CONFAS, que sugere introduzir alterações nesta proposta, no sentido de que seja implantado um período de transição durante o qual, de forma crescente, o imposto será direcionado ao estado de destino. Ao final do período, será aplicada a mesma regra já em vigor para as operações entre contribuintes, segundo a qual cabe ao estado de destino o imposto correspondente à diferença da alíquota interna por ele praticada e a alíquota interestadual do ICMS. Encaminhar uma solução satisfatória para a guerra fiscal do ICMS é o terceiro grande desafio que temos de enfrentar. A esse respeito, temos conhecimento que, após intensos debates, o CONFAS mantém o entendimento de que o convênio a ser oportunamente celebrado para conceder remissão e anistia de créditos tributários vinculados ao ICMS e decorrentes de práticas sem conformidade com o ordenamento nacional, deve observar regras expostas no convênio ICMS 70, de 29 de julho de 2014, a redução de alíquotas interestaduais do ICMS e a instituição de fundos voltados à compensação de perdas de receita e ao desenvolvimento regional são os destaques entre as medidas propugnadas. Portanto, é importante que se discuta a convergência entre o texto do PLS 130/14 e os termos do mencionado convênio CONFAS. Além de contemplar como condições para a entrada em vigor dessa proposta, seria importante, nesse sentido, excluir o conteúdo hoje presente no artigo 3º do substitutivo apresentado na CAI. Tal dispositivo contraria frontalmente o desejado por ampla maioria do CONFAS, na medida em que faculta aos poderes locais a prerrogativa de, unilateralmente, afastar as sanções previstas em lei complementar federal, consideradas essenciais para a operacionalidade do ICMS. Por outro lado, o calendário eleitoral tornou remotas as possibilidades de que tão importante matéria seja apreciada neste momento em uma perspectiva mais ampla, que alinha as mudanças necessárias no campo do ICMS a um projeto profundo de reforma tributária que, em verdade, só será conhecido depois de ouvidas as urnas em 26 de outubro próximo. Quero, a propósito desta comunicação, aqui solicitar que seja anexada o convênio ICMS 70 de 29 de julho de 2014, que dispõe sobre as regras que deverão ser observadas para fins de celebração do convênio, que trate da concessão de remissão e anistia de créditos tributários relativos a incentivos e benefícios fiscais e financeiros vinculados ao ICMS autorizados ou concedidos pelas unidades federadas sem aprovação do CONFAS, bem como da sua restituição. Quero também aqui registrar a carta que o Conselho Nacional de Política Fazendária, composto dos secretários da Fazenda
de todo o Estado, encaminhou, em 29 de agosto de 2014, numa carta assinada pelo coordenador dos secretários de Fazenda no CONFAS, José Barroso Tostes Neto, ao senador relator Luiz Henrique da Silveira, contendo as proposições sobre as quais eu menciono na minha comunicação. Gostaria também de aqui assinalar o compromisso por mim firmado como candidato ao Senado para o próximo período legislativo, onde assinalo que, como venho fazendo desde que o PLC 99 de 2013 começou a tramitar no Senado Federal, assumo o compromisso com a população da cidade de São Paulo de lutar pela rápida aprovação dessa importante proposição. Eu quero assinalar ao Conselho da cidade de São Paulo que o meu compromisso é lutar para que esta proposição, o PLC 99 de 2013, seja aprovado ainda até dezembro, até o encerramento dos trabalhos deste ano legislativo. E gostaria, senhor presidente, de aqui assinalar 2 artigos que considerei de grande relevância do meu querido amigo professor Luiz Carlos Bresser Pereira, professor de Economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e ex-ministro da Administração e ex-ministro da Fazenda dos governos brasileiros. Então, o artigo a que me refiro é, primeiro, o grande acordo das elites, publicadas por Tendência e Debates no início desta semana no jornal Folha de São Paulo, e que diz o seguinte: o Brasil precisa de um acordo nacional que tire a economia do país da armadilha do grande acordo das elites que inviabiliza o crescimento. O Brasil precisa dramaticamente de um acordo nacional que recoloque os preços básicos macroeconômicos no lugar certo e faça o Brasil retomar o desenvolvimento. É necessário que a taxa de juros básica volte a ser civilizada, que a taxa de câmbio volte a ser competitiva, que a taxa de lucro esperada se torne satisfatória para os empresários e que eles voltem a investir, que os salários cresçam de acordo com a produtividade e que a taxa de inflação se mantenha em nível aceitável. O país precisa de um acordo nacional que tire a economia da armadilha de juros altos, do câmbio apreciado baixo e da taxa de lucro esperada insatisfatória que inviabiliza o crescimento. Esse acordo não vai unir a todos. Ou será um acordo desenvolvimentista que reunirá empresários, trabalhadores e a burocracia pública em torno das ideias de nação e desenvolvimento, ou será um acordo liberal, reunindo rentistas, financistas e interesses estrangeiros e atenderá apenas aos interesses dos ricos. Ou continuaremos a nos defrontar com um vazio político, como temos visto nesta campanha, na qual os candidatos não têm uma proposta. Não existe um acordo nacional, mas existe um grande acordo, entre aspas, que pode ser anunciado de maneira bem simples. Aos rentistas, juros altos, a grandes empresas, taxas de juros subsidiadas pelo BNDES, aos pobres, despesas sociais elevadas e para todos câmbio apreciado. Desse acordo perverso, só uma proposição coincide com o bem político: as despesas sociais elevadas. Elas constituem o salário indireto, eficiente e mais justo, porque proporcionam a elevação do padrão de vida de forma mais igual e a um custo menor do que os que haveria se eles se expressassem em salários diretos. Um nível de taxa de juros real elevado é a demanda dos capitalistas rentistas, que vivem de juros, aluguéis e dividendos, e dos financistas, que administram a riqueza dos primeiros. É a demanda da coalizão de classes neoliberal, que perdeu grande parte do seu poder
nos países ricos desde que suas políticas causaram a crise de 2008, mas que ainda continua poderosa no Brasil. Eu falo em nível da taxa de juros, porque o Banco Central precisa conservar seu poder de conduzir a política monetária. Em vez de fazer que ela varie em torno de 5% reais, ela deve variar em torno de, no máximo, 2% reais, assinala Luiz Carlos Bresser Pereira. Os juros subsidiados do BNDES, a TJLP, taxa de juros de longo prazo, é a demanda das grandes empresas que condicionam os seus investimentos a uma taxa de juros moderada. Como o poder rentista impede a diminuição do nível da taxa de juros, a solução necessária é a TJLP. Mas como ficam, então, as pequenas e médias empresas? Poucas têm acesso ao BNDES. E como ficam todos os que pagam impostos? Finalmente, uma taxa de câmbio sobreapreciada, no longo prazo, aumenta artificialmente os rendimentos de todos, sejam eles trabalhadores, empresários ou rentistas, e permite que todos consumam mais do que a economia permite, ao mesmo tempo em que inviabiliza os investimentos na indústria e condena o país ao baixo crescimento. O que tinham os candidatos a dizer a respeito? Muito pouco, ou porque não se davam conta do problema e pensavam que basta fazer ajustamento fiscal para que o equilíbrio macroeconômico seja recuperado, Aécio Marina, ou porque sabiam que o problema existe, mas como foi o caso de Dilma, que, como não teve poder para resolvê-lo, calou-se. A presidente bem que tentou baixar os juros e depreciar o câmbio, mas parou na metade do caminho e teve que recuar, pois não fez ao mesmo tempo o ajuste fiscal necessário, porque não teve o apoio das elites brasileiras que estão acomodadas no seu grande acordo. E porque nem as elites nem o povo está disposto a incorrer nos custos de um acordo nacional. Preferem o consumo imediato que o câmbio apreciado proporciona. Luiz Carlos Bresser Pereira, 80 anos, é professor emérito de Economia, Teoria Política e Teoria Social da Fundação Getúlio Vargas. Foi ministro da Fazenda do governo Sarney, da Administração e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia no governo Fernando Henrique Cardoso. E quero assinalar esta avaliação da política econômica, feita de maneira muito construtiva, é de um professor de economia que já pertenceu ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas se considera um intelectual independente. Ainda assim, ele recentemente declarou: vou votar pela reeleição de Dilma Rousseff, porque é ela quem melhor atende aos critérios que adoto para escolher o candidato à presidência da República. E neste outro artigo, ele diz que em 1988 fui um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira e sempre votei em seus candidatos à presidência. Mas gradualmente fui me afastando do partido por razões de ordem ideológica e depois da última eleição presidencial, vendo que o partido havia dado uma forte guinada para a direita, que deixara de ser um partido de centro-esquerda e que abandonara a perspectiva desenvolvimentista e nacional para se tornar um campeão do liberalismo econômico, desliguei-me dele. Por isso, quando hoje pergunto em quem vou votar, a pergunta faz sentido. Vou votar pela reeleição de Dilma Rousseff. Não porque seu governo tenha sido bem-sucedido, mas porque é ela quem melhor atende aos critérios que adoto para escolher o candidato. São dois esses critérios: quando o candidato está comprometido com os interesses dos pobres e quão capaz será ele e os partidos políticos que o apoiam de atender a esses interesses, promovendo o desenvolvimento econômico e a diminuição da desigualdade. Dilma atende ao primeiro critério melhor do que Marina Silva e muito melhor do que Aécio Neves. Isso nos é dito com clareza pelas pesquisas de intenção de voto, onde ela vence na faixa dos salários mais baixos e reflete a preferência clara pelos pobres que os 3 governos do PT revelaram. O mesmo se diga em relação ao segundo critério, na parte referente à desigualdade. O grande avanço social ocorrido nos 12 anos do governo do PT tem um valor inestimável. Já em relação ao desafio do desenvolvimento econômico, o problema é mais complexo.
Estou convencido que Dilma conhece melhor do que seus competidores quais os obstáculos maiores que vêm impedindo a retomada do desenvolvimento econômico desde que, em 1994, a alta inflação inercial foi superada. Os resultados econômicos no seu governo não foram bons, mas isso se deveu menos às suas fraquezas e erros e mais ao fato de que não teve as condições necessárias de enfrentar a falha do mercado estrutural que está apreciando cronicamente a taxa de câmbio e desligando as empresas competentes do país de seu mercado e, assim, está condenando a economia brasileira à quase estagnação. Desde 1990 e 91, ao se realizar a abertura comercial, os economistas brasileiros, inclusive eu naquele momento, não estávamos nos dando conta que o imposto sobre exportações de commodities, denominado confisco cambial, essencial para a neutralização da doença holandesa, estava sendo extinto. Em consequência, as empresas industriais brasileiras passavam a ter uma desvantagem, custo maior, para exportar de cerca de 25% em relação às empresas de outros países por razão exclusivamente cambial, e uma desvantagem desse valor menos a tarifa de importação, hoje em média de 12%, para concorrer no mercado interno com as empresas que para aqui exportam. A esta causa estrutural de apreciação cambial, a não neutralização da doença holandesa, devem ser adicionadas duas políticas equivocadas normalmente adotadas pelos países em desenvolvimento. A política de crescimento com poupança externa, de déficit em conta corrente, e a política de âncora cambial para controlar a inflação, aprecia o câmbio a longo prazo. Elas são responsáveis por cerca de mais 10 pontos percentuais de apreciação da taxa de câmbio, que devem ser somados aos 25% acima referidos. Logo, a desvantagem total das empresas brasileiras em relação às empresas de outros países que exportam para os mesmos mercados que nós é, em média, de 35%. E a desvantagem total em relação às empresas estrangeiras que exportam para o mercado brasileiro é de 23%. Estas duas desvantagens desaparecem nos momentos de crise financeira, que mais cedo ou mais tarde decorrem necessariamente dessa sobreapreciação. Quando digo que a presidente não teve condições, estou dizendo que ela não teve poder suficiente para eliminar essa desvantagem competitiva de longo prazo. Ela tentou, iniciou o governo fazendo um ajuste fiscal que reduzindo juros e promovendo uma depreciação real de cerca de 20%. Mas recebeu do governo anterior, marcado pelo populismo cambial, uma taxa de câmbio brutalmente apreciada de 1,90 por dólar a preços de hoje. Por isso, a elevação da taxa de câmbio para cerca de 2,28 reais por dólar não foi suficiente para torná-la competitiva. Hoje a taxa está maior do que essa. A taxa de câmbio que torna competitivas as empresas competentes existentes no Brasil, que dão no mínimo de equilíbrio industrial, deve estar em torno de R$ 3,00 por dólar. Em consequência desse fato e da retração da economia mundial, a depreciação não foi suficiente para levar as empresas a voltar a investir. Foi, porém, suficiente para aumentar um pouco a inflação. Diante desses dois resultados negativos, os economistas do mercado financeiro e a mídia liberal gritaram, mostraram erros do governo, como o controle dos preços da eletricidade e do petróleo e da aritmética criativa, para aumentar o superávit primário e, assim, sob forte pressão, e preocupada em não ser reeleita, a presidente foi obrigada a recuar. Mas não terão os outros dois candidatos mais importantes condições de fazer o que a Dilma não fez? Estou convencido de que não. Não apenas porque eles também não terão poder para enfrentar os interesses de curto prazo dos que rejeitam a depreciação cambial, porque não querem ver seus salários e demais rendimentos diminuam e a inflação aumente, ainda que temporariamente. Também porque seus economistas não reconhecem o problema da doença holandesa e não são críticos das duas políticas acima referidas. Supõe equivocadamente que a grande sobreapreciação cambial existente no país é um problema de curto prazo, de volatilidade cambial. Basta ler seus programas de governo. Terá a presidenta Dilma poder suficiente para mudar esse quadro, caso reeleita? É duvidoso. Ela não enfrenta apenas a oposição liberal e colonial, que é incapaz de criticar a ortodoxia liberal e não vê os conflitos entre os interesses do Brasil e a dos países ricos. A presidente enfrenta também a incompetência
da grande maioria dos economistas brasileiros que, apegados aos seus livros textos convencionais, não compreendem hoje a tese central da macroeconomia novo desenvolvimentista, a tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio, como não entendiam entre 1981 e 94 a teoria da inflação inercial. Naquele tempo havia apenas 8 economistas que entendiam a inflação inercial. Quantos entenderão hoje os economistas que compreendem por que, deixada livre, a taxa de câmbio tende a ser sobreapreciada no longo prazo, só se depreciando bruscamente nos momentos de crise de balanço de pagamentos? Voto pela reeleição da presidente, assinala Luiz Carlos Bresser Pereira. Mas deve estar ficando claro que não estou otimista em relação ao futuro do Brasil. Quando as elites brasileiras não conseguem sequer identificar o fato novo, mas que já tem 23 anos, que impede que o Brasil volte a crescer de maneira satisfatória, desde 1990 e 91, como podemos pensar em retomar o desenvolvimento econômico? A esquerda associada ao PT está muda, perplexa. A direita liberal supõe que basta fazer um ajuste fiscal para resolver o problema. Embora um ajuste fiscal forte seja essencial para a política nova desenvolvimentista de colocar os preços macroeconômicos no lugar certo, apenas esse ajuste não basta. Será necessário também baixar o nível da taxa de juros e depreciar a taxa de câmbio para que a taxa de lucro se torne satisfatória e as empresas voltem a investir. Só assim a economia brasileira deixará de estar a serviço de rentistas e financistas, como está há muito tempo, e os interesses dos empresários ou do setor produtivo da economia voltem a coincidir razoavelmente com os interesses dos trabalhadores. A presidente tem uma famosa dificuldade de ouvir os outros, mas é dotada de coragem, determinação, espírito republicano e se orienta por um padrão moral elevado. Conta ao seu lado com alguns políticos de boa qualidade. Ela foi derrotada no primeiro round, mas quem sabe vencerá o segundo? Só apenas aqui duas notas da redação. Em economia, doença holandesa do inglês Dutch disease refere-se à relação entre a exportação de recursos naturais e o declínio do setor manufatureiro. A abundância de recursos naturais gera vantagens comparativas para o país que os possui, levando-o a se especializar na produção desses bens e a não se industrializar ou mesmo a se desindustrializar, o que a longo prazo inibe o processo de desenvolvimento econômico. A expressão doença holandesa foi inspirada em eventos dos anos 60, quando uma escalada dos preços do gás teve como consequência o aumento substancial das receitas de exportação dos Países Baixos e a valorização do florim, moeda da época. A valorização cambial acabou por derrubar as exportações dos demais produtos holandeses, cujos produtos se tornaram menos competitivos internacionalmente na década seguinte. Pode-se ver isto na Wikipédia, no verbete doença holandesa. Aqui, senhor presidente, eu li, portanto, os dois artigos do querido professor Luiz Carlos Bresser Pereira, porque considero uma reflexão que traz algo bastante interessante para que todos nós, inclusive a equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff, possa, da forma mais construtiva, elaborada pelo professor Luiz Carlos Bresser Pereira, pensar a respeito. Agradeço muito a tolerância, senadora Odacir Soares, seja bem-vindo novamente ao Senado. Peço apenas que sejam inseridos os documentos que aqui requeri, pudessem ser ao meu pronunciamento.